Salve, salve galera, aqui quem fala é o Saga. Bom, hoje eu trago um novo tema pro canal. Muitos me pediram para trazer sobre SCP Foundation. E hoje eu começo. Acredito que seja mais de um vídeo sobre a SCP. Hoje será um vídeo introdutório para aqueles que não sabem nada sobre SCP Foundation. Então, seja bem-vindo a SCP Foundation. SCP Foundation, para muitos, simplesmente é uma creepypasta gigantesca. A sigla SCP significa Security Content Project, Segurança, Contenção e Proteção, e diz respeito a uma fundação fictícia que tem como objetivo localizar, catalogar e conter seres, locais e objetos que possuam algum tipo de poder anormal. Os artigos são escritos em inglês pelos próprios leitores e podem ser lidos no site da Fundação SCP. SCP Foundation e suas atividades. A função SCP é responsável pelo estudo e contenção de seres, locais e objetos que possuam algum tipo de propriedade anômala e que podem ou não trazer riscos caso continuem livres. De maneira clandestina e sem envolvimento com qualquer país ou jurisdição, a Fundação trabalha em prol ao bem-estar de toda a humanidade. E é confiada a esta incumbência por vários governos grandes, espalhados por todo o mundo. A Fundação atua para manter a normalidade, para que a população civil em todo o mundo possa viver e seguir em frente com suas vidas diárias sem medo, desconfiança ou dúvidas em suas crenças pessoais, e para manter a independência humana de extraterrestres, seres extradimensionais e outras influências extranormais. Os seres, locais e objetos que estão sob o poder da Fundação, denominados geralmente como SCPs, possuem um número de registro para cada um e seu próprio documento. Estes documentos, por sua vez, têm a classe do SCP, a descrição, o protocolo mais apropriado de contenção e, geralmente, o local onde ele foi encontrado, além de, em alguns casos, outros documentos que dizem respeito aos resultados de experimentos ou testes feitos ou outra coisa pertinente sobre o SCP. Alguns documentos possuem informações apagadas ou encobertas para dificultar que estas sejam subtraídas e usadas de maneira errônea, ou mesmo para simplesmente esconder identidades, locais ou datas. As classes do SCP. Existem ao todo 3 classes comumente atribuídas ao SCPs. Estas são: Safe, ou seguro. Esta classe é dada àquele SCP que não demonstra nenhum tipo de perigo aos pesquisadores, ou que já foram contidos de maneira que não possam causar nenhum transtorno. É interessante esclarecer que mesmo que este tipo de SCP não transpareça nenhum risco, a contenção geralmente deve ser empregada, embora alguns SCPs possam andar livremente pelas instalações. Euclide, ou Euclides. Um SCP é classificado como Euclides quando o seu comportamento não pode ser previsto, seja porque o item possua consciência e inteligência acima da média, o que os tornam parcialmente perigosos, porque se comportar de uma maneira desconhecida ou simplesmente por ter uma natureza que a atual tecnologia da Fundação desconheça. A contenção deve ser empregada a todos os SCPs que possuem essa classificação. Em muitos casos, SCPs designados como Euclide podem ser empregados para auxiliar os pesquisadores de outros SCPs. Keter. Esta designação é dada aos SCPs que possuem comportamento hostil ou perigoso à vida humana. São capazes de causar destruição significativa no caso de violação de contenção. Ser hostil à vida humana não é em si um motivo para a classificação Keter para um SCP,
A classificação Keter indica que este sujeito não é só capaz de infligir danos devastadores para a vida humana e para a civilização, mas também indica que os protocolos de contenção devem ser mais extensos, cuidadosos e que devem ser rigorosamente seguidos, a fim de impedi-los de quebrar a contenção. A investigação sobre a neutralização dos SCPs de classe Keter é sempre uma prioridade para a Fundação. Os casos em que esse tipo de SCP é neutralizado de maneira plena são raros. Em alguns casos, SCPs com esta designação tiveram que ser eliminados, pois traziam consigo altos riscos à humanidade.